rádio que toca Palhoça. Agora na PH, Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Impasse de Bola. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio PH. Esse é o seu programa Impasse de Bola. Terça-feira, 19 horas, seu horário marcado com o futebol palhocense, nesse programa que semanalmente traz os resultados da última rodada do final de semana, que conta muita história, muitos causos, vale tudo, só não vale mentir. E a gente toda terça traz aqui então também uma análise e o impasse da semana também, que é um momento muito esperado. A galera do futebol sempre ligadinha, também participando através do 2012-8336, esse é nosso WhatsApp, manda uma mensagem pra gente, a gente quer te ouvir aí de alguma história que você lembre do futebol, fale um pouco sobre o seu time do coração. Semanalmente a gente recebendo convidados especiais da cena futebolística palhocense da região, e hoje não é diferente, mas primeiro eu quero apresentar comigo Amaro Júnior. Boa noite, gurizão, como é que tu estás? Boa noite, Alexandre, boa noite, amigos ouvintes, satisfação, está mais uma edição aqui do Impasse de Bola. E hoje, convidados especiais hoje então, Alexandre. Pô, faça as honras da casa então, abre a porta aí e deixa os guri à vontade. Ademir tem toda uma história lá na Formiga, dirigindo a equipe do Liverpool, presidente, hoje diretor, atleta do Fanáticos. Seja bem-vindo ao nosso programa, Ademir. Boa noite, o prazer é todo meu. Pedro Gilberto. O Giba foi, caros ouvintes, roupeiro, é conselheiro do Guarani e hoje treinador de futebol das equipes amadoras, dirige a equipe do Liverpool. Seja bem-vindo, Giba. Boa noite, Alexandre, boa noite, Amaro. Obrigado pelo convite e vamos falar um pouco de bola. Vamos sim. Nada melhor a gente comentar, falar sobre bola e comentar o que está acontecendo, os últimos fatos aí do esporte aqui na região. Esse é sempre o setor do Najib, né, que também é apresentador aqui do Impasse, está se preparando para voltar na forma total, né, vai voltar assim, com 100% do rendimento físico, com certeza. Volta então na Gibis assim que possível. E o Amaro, então, além de comentar, ele vai trazer as informações pra gente. Essa missão é toda tua, caro Amaro. Também quero registrar aqui meu abraço e recuperação o mais breve possível. Tá fazendo uma falta danada na Gib. Volta na Gib. Mas eu vou começar com a Síndrome dos Quatro. Final de semana da Síndrome dos Quatro. Explique. O Avaí tomou 4 do Bragantino. O Figueira fez 4 no Campinense. O Liverpool tomou 4 do Náutico, moçada. E Paysandu e Avante empataram 2-2, que... Soma 4. Muito bom. Força de 4, né, gente? Mas, Giba, me conta o que aconteceu no Ariro da Formiga, esse final de semana, onde o Náutico reverteu a vantagem. Vocês foram lá, eu soube, fizeram 2-0, tiveram pênalti a favor. Podiam ter matado aquela situação lá já. Com certeza. E no futebol, assim, não se pode dar chance para outra oportunidade, né? E aí não matou o jogo fora, no jogo em casa não deu certo. Bom, o que eu vi foi o seguinte, talvez a equipe deles não conhecia a nossa no primeiro jogo e a gente surpreendeu no sistema. Aí nós tivemos um volante expulso lá e tentamos... Matiola? O Matiola foi expulso. Aí tentamos voltar no mesmo sistema nesse jogo aqui. E foi um jogo muito disputado, eles marcaram muito bem as nossas peças, né? A origem da nossa jogada eles marcaram muito bem, eu achei que eles extrapolaram um pouco na violência em cima, que eles até tiraram o nosso atacante de campo. E o juiz foi conivente com isso, mas tudo bem, faz parte do futebol. E daí a gente não conseguia desenvolver nosso futebol, porque eles nos marcaram muito bem. Eles fizeram 1-0, Giba? Eles fizeram 1-0, fizeram 2-0, a gente fez 2-1. 2-1, tava no jogo ainda. Tava no jogo, tava nos pênaltis. E aí foi cansando, tanto a nossa equipe correu demais, porque de correr atrás do resultado não é fácil. Cansou, a gente sentiu. Faltou peça de reposição no momento. Mas foi um aprendizado. Foi um aprendizado muito bom pra gente. A gente viu onde errou. A gente tem conversado bastante, eu e o Ademir, sobre o que houve. Vamos para a primeira divisão agora já com a cabeça mais amadurecida sobre onde a gente errou. Eu assisti o jogo do Avante do Paysandu pelo Bate-Bola, que mandar um abraço aqui pessoal do Bate-Bola, transmissão muito boa de vocês. Eu só vi os flashes, acompanhei os flashes.
mas eu vi que tinha muita reclamação a respeito de uma penalidade marcada a favor da equipe do Náutico. Na realidade, o meu zagueiro estava com as mãos para trás. O Bandeira falou pro juiz, posicionou ele, que não foi, ele não abriu o braço, mas não teve jeito, ele bateu. Qual foi o gol? O terceiro? O segundo gol. Segundo gol. Segundo gol. Segundo gol. Mas faz parte, né? Não, faz parte, claro, faz parte. Felizmente faz parte. Ademir, sentiu muito, muito triste, Ademir? Bastante, né? Consegue... Eu mesmo estou muito aborrecido no momento lá, a gente fica bem triste, né? Porque a gente corre atrás, montar o time. Desde manhã à noite, no sábado à noite eu não consegui dormir direito para pensar na organização no dia seguinte. A gente fica bastante triste, né? Mas como falou o Sr. Gilberto, serve de aprendizado, né? E a gente vai para a próxima, vamos para a Palhocense, Municipal, e vamos tentar mais uma vaguinha para São muitos desafios, né, Ademir? E eu tenho acompanhado aqui que além da equipe principal, vocês montaram um time B para jogar a segunda divisão do Palhocense e ainda assim estão jogando o quarentão e o cinquentão também? Não. Só o quarentão? Só o quarentão. Só o quarentão. Isso. E estão bem na competição. Depois eu vou falar sobre o quarentão, mas parabéns por essa iniciativa, Giba, de estar estendendo essas competições, dando uma opção a mais. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o amador é sempre uma prevenção à saúde, principalmente os acima de 40 e de 50 anos. Mas o principal também não é diferente, né? Também não é diferente. Não. Inclusive, Amaro, queria colocar aquela escolinha que eu tinha lá na Encerrada, a metade do time do Liverpool B é a gurizada de lá. Só para esclarecer, o Giba tinha um projeto lá na Enseada do Brito, Alexandre, que funcionava os sábados pela manhã, né, Giba? Sábado pela manhã. Trabalhando como voluntário, mais ou menos o que o Dr. Jorez fazia aqui no Guarani, que depois o Odílio foi fazer ali no Noroeste. Enfim, quantos abnegados fizeram isso? E o Giba teve um período da vida dele que foi fazer esse trabalho voluntário lá no Enseadense e hoje colhe frutos. Aqueles meninos que faziam escolinha lá, alguns deles vieram jogar contigo aqui, né? Vem jogar comigo aqui. O Ian tá no Guarani hoje, o Iago. Também lá na passagem do Maciambu já estava comigo, bem pequenininho. Veio pro Enseadense, foi pro Pedra Branca e agora está no Guarani. Então quer dizer que deu fruto, né? E assim, nesse confronto entre Náutico e Liverpool, saiu um dos finalistas que é o Náutico. A equipe campeã de Florianópolis do ano passado acabou carimbando seu passaporte para a grande final da Interligas. E no outro jogo, que o Paysandu tinha feito 4-2 no primeiro jogo lá no Aririú, abriu uma vantagem, entrou num sono do jogo. E com 15 minutos o Avante estava vencendo por 2-0. 2-0. O Joe, né? Ele fez o primeiro gol, depois o Egon fez o segundo. E terminou a primeira etapa 2-0, aí o Samuca fez algumas alterações no segundo tempo, acabou corrigindo, o time deu uma acordada e foi buscar o empate ainda. Mais um jogo inspiradíssimo do Filipinho, sabe? O Filipinho fez um gol de cabeça, o Filipinho é mais baixinho do que eu, acho que o Filipinho tem aí 1,65 m por aí, fez um gol de cabeça e depois ele fez uma assistência pro menino Joe fazer o gol de empate também, que foi uma coisa de time grande, assim. Aí 2-2 e depois equilibrou as ações, o cansaço chegou, e aí o Avante tentou ainda buscar o resultado, mas não teve força para isso. E aí, com esse resultado, o Paysandu também carimbou a outra vaga na final. O primeiro jogo no próximo domingo lá no Santinho, no campo do Náutico, e o segundo jogo aqui no Aririú. Essa vai ser a final da Interligas. A Interligas que tem a coordenação da Liga de Santo Amaro, que tivemos os probleminhas no início de competição, enfim, mas ontem completou 15 anos de fundação. Começou 15 anos, aqui meus cumprimentos ao presidente Éder e toda a sua equipe, que organiza o Campeonato de Santo Amaro, e esse ano teve a responsabilidade de coordenar o Interligas, que já fazia alguns anos que não acontecia. Sabes que a nossa liga foi fundada, vocês têm ideia de quando a nossa liga foi fundada, não? A nossa liga é de 91, Alexandre. Ela tem o dobro da de Santa Amaro, na verdade temos 31 anos de história. 31 anos de história. Futebol palhocense oficializado através da Liga. No início ela funcionava debaixo das arquibancadas do Caranguejão. O Pedro Paulo da Silva foi o seu primeiro presidente, é o Paulinho, que pinta as faixas de pedestre. Claro. Paulinho, que alguns chamavam Paulinho da Luz, que trabalhou na Celeste, Paulinho da Celeste, sogro do Vilcinho, meia do Guarani. Meu vizinho? Teu vizinho. Meu vizinho. Teu vizinho, Giba. Ele foi presidente da Liga há alguns anos. Alguns anos. Aí depois o seu Laurindo assumiu. Sim. Com o desafio de fazer a sede própria da Liga. E aí no espaço mesmo ali do Caranguejão foi construída. É uma das poucas ligas no estado, se não do país, que tem sede própria. A nossa Liga.
fazer uma observação, a Liga está de parabéns que 3 times de Palhoça estavam no quadrangular final. Verdade. Da Interligas. Não é para qualquer um. Então, o Amador de Mostra Palhoça realmente... está de parabéns. E daí agora fica também o convite, né, Amaro, para Palhoça se mobilizar, principalmente a comunidade do Aririú, para estar junto com a cidade nessa final. Essa final tem data já, Amaro, tu sabes? Domingo, já? 15 horas no Costão do Santinho, Náutico. O pessoal vai lotar ônibus, será? O Paysandu leva no mínimo um ônibus para a torcida. No mínimo um ônibus. Geralmente sai lá do estádio, né? Essa programação. O presidente Nelson deve estar passando e organizando tudo isso, mas é só entrar em contato com a diretoria do Paysandu e de se dirigir à sede, que por volta ali de 13 horas deve estar saindo um ônibus levando os torcedores do Paysandu. Agora também uma observação interessante, como eu acho que o intervalo é muito importante ali pro treinador, né? O momento que ele traz de novo o time, tu falou que o time, né, começou sonolento, sem foco, e daí nesse intervalo que deve ser o sacudão, assim, né? Dá aquele sacode, como é que funciona isso, cara? 15 minutos dá tempo de mudar um foco de um time? O Gilberto vai compartilhar isso comigo, assim, na bola existem umas situações difíceis de interpretar, né? Às vezes é melhor tu buscar um resultado do que mantê-lo. Porque às vezes tu vai perdendo força e tu não consegue buscar, e é difícil. E às vezes tu faz uma alteração para buscar o resultado, tu arrisca um pouco mais. Se não der certo, não deu, mas tu arriscou. E acabou, às vezes, dando certo. Pô, o cara foi audacioso, né? Tirou um zagueiro, soltou mais um atacante, soltou mais um meia. Enfim, acaba buscando o resultado, às vezes, que estava muito difícil. Naquela tarde ali, o Samuca, ele tirou o meia, ele tirou só o Clebinho e botou o Biel. Na verdade, tocou um meia por outro, mas já mudou a dinâmica, né? E depois tirou o Sérgio Alain e botou o menino John, que só entrou e fez o gol. E participou efetivamente do ataque. Deu certo. Tem disputa de terceiro lugar? Não. Só tem a final da competição. Eu acredito que é saldo de gol, né? Parece que o Liverpool ficou em terceiro. Às vezes o campeão puxa o terceiro colocado em ordem de classificação, ou se não a campanha, né? Eu não sei porque nós ficamos, acredito que em terceiro. A campanha, gol, né? Isso, até onde eu tô sabendo é a campanha do mata-mata, né? Nós somamos 3 pontos, né? E o Avante somou 1. E a melhor... Isso que o Amaro colocou foi muito interessante, porque ontem, inclusive, a gente, aos 35, 36 minutos, acabou perdendo um meia, que não estava esgotado, não conseguiu mais ficar em campo, e a gente tentou colocar mais um atacante para empatar esse jogo, chegar a fazer mais um gol e levar para os pênaltis. E daí deu o inverso, não conseguiu. Perdemos um homem de meio campo. Aí com 3 atacantes eles acharam mais um espaço. O time deles é bem organizado, não pode se falar. Mérito, né? Não vai tirar o mérito deles, né? Mas depois a gente quer... Mas eu também concordo contigo que eles... Não vou usar um termo forte, mas eu acho que eles... Menosprezar, eu acho que é muito forte. Mas eles não sabiam do potencial das equipes palhocenses, sabe? Eles não esperavam tanto. Concordo contigo. Quando sentiram o resultado, aí vieram com a cordinha no pescoço aqui. Agora não, né? E aí acordaram, vieram nesse desafio também. Eu também achei que lá no jogo do Paysandu, o Paysandu no primeiro tempo entrou para jogar mais um jogo. E o Avante entrou para jogar a semifinal da competição. Aí no segundo tempo, vamos acordar agora aqui, porque nós vamos ficar por aqui mesmo. E aí a coisa se equilibrou, entendeu? E o Liverpool, nesse momento agora para a final, poderia dar alguma dica, os atalhos aí para esse embate com o Náutico? Ou a rivalidade por ser os dois times de Palhoça impede que de repente essa ajuda técnica aconteça? Como é que fica isso? Eu francamente, dar alguma dica, eles assistem o jogo deles, eles sabem. Então, dica não seria necessário. O Paysandu tem um excelente treinador, mas a gente está torcendo pro time de Palhoça, isso pode ter certeza. Bom te ouvir, que legal. Ontem a gente conversando ali, até o senhor lá do Náutico veio conversar comigo, claro, a gente depois tem que interagir e tal. Eu digo, mas vocês sabem que a pedreira vai ser grande, né? Ele disse, mas nós vamos passar. Eu digo, olha, não vai. O Giba, tão fácil, né? Eu acompanho o time do Paysandu já faz algum tempo, porque a gente tem vários ex-jogadores atuando lá, né? Vários ex-jogadores. Amigos da gente também. Mas aí ontem, vendo o time do Avante também, cara, o Avante se dá o luxo de ter Michel Schmoller de primeiro volante, Wesley de segundo, Elton Serrano fazendo ali o trio de volante e o Egon como meio atacante. Olha só, meio de campo aí que muitos times da segunda divisão de profissionais não tem. Não tem. Não tem. Legal, são uns times bem estruturados. Conseguiu montar, né? Tá.
Vamos lutando. A terceira força aí, vamos brigar, vamos ajudar o T é um guerreiro, esse aqui é o outro, Ademir, né? Dia e noite correndo atrás para registrar jogador. Meia-noite ele bateu lá em casa, a gente ajudando, correndo. Então eles são realmente uns guerreiros. Isso é bom tu colocar, porque é o seguinte, o torcedor às vezes não tem esse entendimento, seja no profissional ou no amador, né? Ele acha que o momento do jogo é a hora que o juiz apita e a bola rola. Cara, até chegar aí, acontece tanta coisa, que o mais fácil é dali pra frente, que o diretor até dá uma respirada, né? Opa, agora só vou... Não, fazer toda a logística não é simples, mesmo no amador não é simples. Não. Ou no amador ainda é mais difícil. Sabe que quando eu comecei com o profissional, Ademir, os caras me perguntavam, daí, Amar, vamos voltar pro amador e tal. Eu disse, olha, assim, eu faço o profissional o resto da minha vida, mas o amador eu acho que eu não volto mais, que eu vivenciei a época de amador do Guarani também, né? E era muito mais difícil para mim fazer o amador do que fazer o profissional. Porque o profissional tu paga, tu cobra. No amador tem que fazer carinho, né? É isso mesmo. Isso mesmo. Isso que às vezes cansa nós, diretores, às vezes a gente cansa, às vezes não quer mais participar por causa disso, que a gente cansa porque é obrigado a ficar ali abajulando os jogadores. Que a gente não paga. Se a gente pagasse todo mundo, nós chegávamos num jogo, nós temos jogo amanhã 8 horas, todo mundo descansando, todo mundo concentrado, mas hoje a gente não pode fazer isso. Se for falar isso aí pro jogador, ele diz, não, então arruma outro. É difícil. Tá bem assim, tá bem complicado. O negócio é psicológico, sabe? Ele é tenso. Tem que ser psicólogo também. Tem que diplomata, psicólogo, tem que ser de tudo. Eu sei que as coisas mudaram, vocês trabalham já num outro nível, né? Vocês trabalham num outro nível. Times que estão à frente já disputando competições a nível regional, mas eu lembro de equipes que a gente montava e aqueles melhorzinhos, eles chegavam, o treinador quer definir o time e tá ali faltando 20 minutos para iniciar o jogo, 15 minutos, 10 minutos, eu tenho que definir o time, o cara não chega. Não será que muito, não. Olha que dificuldade, cara, que dificuldade, né? E essa adrenalina acaba não deixando a gente focar no que pode fazer mais diferença, né? Essa instabilidade realmente é um desafio grande, é para poucos, é só para os fortes. Não, quando tu consegue conscientizar, né? E quando tu tens um grupo de atletas, porque o Paysandu já vem há alguns anos com o mesmo grupo, né? Com o mesmo grupo. E são atletas assim que são vencedores, na verdade, né? O menino que vem de uma escola boa, enfim. E aí, quando eles vestem a camisa e sabem que um tá correndo pelo outro, né? E se correndo pelo outro não é só pelo atleta, não, né? Tá correndo pelo diretor, tá correndo pelo treinador, pelo torcedor que veio assistir, pelo cara que bota um dinheirinho no clube, enfim. Respeito, né? Respeito. Por isso que a gente chegou, por isso que Palhoça chegou entre os 4 com 3 equipes. Parabéns a vocês e parabéns ao Avante e ao Paysandu também, que estavam na disputa. E agora, sucesso ao Paysandu. Beleza, vou entrar no cinquentão aqui, para trazer os resultados. Vamos lá. E o cinquentão é assim, no dia 26, teve meia rodada, digamos assim, né? O Cruzeiro do Sul perdeu de 1-0 pro Catarinense, esse jogo foi lá na Barra do Aririu, lá no Atlântico, e o Atlântico fez sua primeira vitória vencendo por 3-0 o Mondial, isso lá no dia 26. E nesse domingo, dia 10, o Eldorado empatou com o Cerâmica em 2-2 e o João Paulo fez 1-0 no Avante. Independente e Paysandu não saíram do zero, ficaram no empate 0-0. Então, hoje nós temos como líder o Cerâmica Silveira com 19 pontos, em segundo o Paysandu com 14. Aí depois vem o Avante com 12, o Eldorado com 12, o Avante com 10, o João Paulo com 10, o Independente com 9. Rapaz, e depois aqui complica. Cruzeiro, Atlântico e Mondel. Essa é a sequência de os cavalinhos de classificação. Tudo enrolado ali. Na verdade, a classificação aqui é por distintivo, né? E tem que identificar aqui. Mas o líder da competição do cinquentão é o Cerâmica Silveira, seguido do Paysandu. O Cerâmica já está com 19 pontos. E o quarentão... eu vou completar aqui as informações do cinquentão, porque nesse próximo domingo, agora no dia 17, o Cruzeiro vai receber o Avante lá na Guarda. Lá na Ponte Marinho, no campo de João Paulo, temos Catarinense e Eldorado. O Palhoça enfrenta o Paysandu. Esses 2 jogos são lá no campo do João Paulo. E lá em São Sebastião, no Cerâmica, o Independente joga contra o João Paulo II e o Mondial pega o Cerâmica Silveira. Aqui é o Lanterna contra o líder isolado Cerâmica e o Mondial. Aí nós viemos no quarentão. Podemos só fazer um intervalo rápido antes do quarentão? Deixa o pessoal do quarentão aquecendo pra gente dar os resultados. Fizemos um intervalo rapidinho, juro que é bem rápido.
e a gente volta pra sequência aí dos últimos resultados. Você tá ouvindo o Impasse de Bola, o seu programa do futebol palhocense, toda terça-feira às 19 horas, e a gente tem o replay. Confira no replay. Na quarta ao meio-dia você também acompanha os detalhes. Pois é, vou aquecendo, que eu ainda quero fazer uma final aqui em Palhoça. A gente vai fazer narração em jogo. Aguardem. A gente tá se preparando para isso. É muito bom te ter aqui nessa companhia pela Rádio PH, Rádio que toca Palhoça. Você está conosco lá pelo Spotify, pelo Deezer, claro, no aplicativo exclusivo para iOS e também para Android. É só você baixar lá na sua loja de aplicativos. Não fique sem o nosso aplicativo da Rádio PH, Rádio que toca Palhoça 100%, 24 horas por dia. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente tá de volta. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 3286-7574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. A rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Estamos de volta e a bola já rola aqui no Impasse de Bola, o seu programa do futebol palhocense, sempre às terças aqui na Rádio PH, Rádio que toca Palhoça. Você pode acompanhar a gente também pelo YouTube, pelo Facebook. Estamos no site do Jornal Palhocense. Se você entrar lá, www.palhocense.com.br, e se informar das notícias da cidade, automaticamente você já segue ouvindo a Rádio PH, como também no site da CDL, no site exclusivo phradio.com.br. Queremos te ouvir. Queremos fazer você ouvir, mas também queremos te ouvir. Manda um áudio pra gente, manda o seu comentário pra 2012-8336, esse é o WhatsApp da Rádio PH. E a gente segue hoje recebendo dois queridos aqui do futebol palhocense, conversando no primeiro bloco um pouquinho sobre os resultados. E a gente segue aí falando sobre cinquentão e quarentão, e sobre a última rodada aí, Amaro, o que ela nos reservou. Ô, Ademir, tu tem toda a história do Liverpool, mas és técnico do Catarinense do 50, é verdade isso? Consegue tempo pra isso ainda, nego velho? Conseguimos, né? Que o Liverpool é a domingo à tarde e o 50 é de manhã, então a gente consegue. E eu tô ali pra ajudando o seu Pedro, né? Pedro ali. Pedro, gente boa demais. Pedro, filho dele, o Beto, né? O Roberto, que cuida do campo lá também. Eu vou te contar uma história, Ademir. A família da minha esposa é de lá. E o tio Salmo tinha a venda da tia Leca, que era ali atrás, ali do lado da igreja, e o Salmo jogava no campo do Liverpool e fazia gol no Catarinense. Porque ele estava tão forte, que ele jogava no campo e fazia gol no outro. Isso era o tio Salmo. Mas ficou um pouco confusa a classificação aqui. O teu último jogo tu venceu por 1-0 o Cruzeiro do Sul lá no Atlântico, né? Atlântico, e agora essa semana nós já temos a rodada do cinquentão, onde o Cruzeiro do Sul vai enfrentar o Avante lá na Guarda. O Catarinense vai jogar na Ponte Imaruí contra o Eldorado. O Palhoça pega o Paysandu também, lá na Ponte do Imaruí, lá no João Paulo. O Independente e João Paulo II jogam lá no Cerâmica. E o jogo de fundo, o Mondeo e Cerâmica Silveira fecham a rodada lá em São Sebastião também. O primeiro colocado é o Cerâmica Silveira com 19 pontos. O Paysandu com 14. Em terceiro, o Eldorado com 12. Em quarto, o Avante com 10. Em quinto, o João Paulo II com 10.
Em sexto, Palhoça com 9. Em sétimo, Independente com 9. Em oitavo... Aí eles querem me derrubar aqui, rapaz. Oitavo, Mondio. Não, o Mondio é o último. O nono é o Cruzeiro com 4. Em décimo, o Atlântico com 4. E o Mondio vem com... Você não somou ponto O ainda. oitavo é o Catarinense. O oitavo é o Catarinense. É o teu time. Isso, É o Catarinense. é o meu time. É o teu time. E aí viemos no quarentão. E classificam 8, né? Classificam 8, isso. Estamos no caminho. É, mas tá vivo. No quarentão, os jogos são dia de semana à noite, jogos bons. Na semana que passou, na terça-feira, inclusive, eu aceitei um desafio aqui no programa e levei o Master do Guarani para jogar contra até a próxima lá do Aloysio, lá do Avante. E a gente foi lá, fizemos um jogo, 1-1, jogo de alto nível. Fomos recepcionados depois com um churrasco. Acabei entrando madrugada. Eita, então aqui um abraço, até a próxima. Pessoal do Avante Pacheco, eu tenho o maior carinho por aquela comunidade ali. A minha velha veio de lá, da Brasília, dizia que era Brasília. É Distrito Federal, não, é da Nova Brasília, mano, antes do Pacheco. E aí o quarentão foi assim. O Independente tomou 3-0 do Rio Grande. Pô, o time do Rio Grande bem, hein? É o quarentão, time bom. O Paysandu fez 7-3 no Atlântico. Primeira vitória do Paysandu. Cerâmica Silveira ficou 1-1 com o Paraíso, que ainda não perdeu também. Paraíso vendo uma correria, uma pegada louca. É a surpresa positiva da competição. O Unisol perdeu de 4-2 para o Liverpool. Se fizeram 4-2 lá no... Foi tranquilo? Foi lá na Guarda esse jogo? Isso, foi na Guarda do outro lado, né? Desse jogo eu não participei, como eu tava na Interliga, né? O jogo foi praticamente o mesmo horário, não deu pra estar junto lá. Mas os velhinhos deram conta do recado, foram lá e fizeram 4-2. E aí, na próxima terça-feira, dia 12 agora, nós teremos lá no campo do Rio Grande e Cerâmica Silveira, um grande clássico dessa categoria, sabe? Jogo aí de quem tá brigando ali pelas lideranças. São os favoritos. O Atlântico recebe na quinta-feira o Unisol, lá no campo lá na Barra do Aririú. E na sexta-feira o Paraíso recebe o Independente, lá no Sertão do Campo. E o Liverpool, o Paysandu, no Aririú da Formiga. Você joga em casa na sexta-feira contra o Paysandu. Mais um clássico. Mais um clássico. Sabe que o time do Paysandu, o Master do Guarani também fez um amistoso com eles. Boa equipe, tá? Nós vencemos por 1-0, mas o Marcelinho Silva, do Figueirense, meta, Cantiba, precisa ver fininho, uma correria com o time de qualidade. Até estranhei quando, na primeira rodada, tomaram 3 do Paraíso, sabe? E agora ganharam o primeiro jogo, o Ezequiel também já voltou a jogar, uma equipe competitiva. Que vai chegar velhinho, ó, esse aqui bate uma correria, rapaz, 42 anos, que você não imagina. Tu joga no 40 também? Sim, lateral direito, uma velocidade doida. É. Eu não sei onde eles buscam tanta saúde. Não, na verdade, assim, ó, já foi batido um martelo que o quarentão, o nível técnico é mais alto do que o da segundinha. Tá? Com certeza. Cara, eu tenho visto jogadores aí jogando o quarentão aí que... Isso é o que eu ia comentar aqui, que o nível do quarentão tá muito alto. Muito alto. A rapaziada do quarentão estão se cuidando, tudo fininho. Jogadores que na primeira eu já vi jogadores pesados e hoje jogando quarentão, olhando, não parece tudo. Os caras estão magros, estão se cuidando, estão correndo, tá dando os jogos de alto nível mesmo. E para os ouvintes entenderem, assim, o campeonato acima de 40 e acima de 50 anos, ele não é federado. Então as equipes podem fazer o convite e os atletas jogam, fazem inscrição com a RG apenas. Né? Então, assim, uma equipe como Cerâmica, que já fez equipes em anos anteriores, eles têm jogadores, ex-jogadores profissionais, né? Um nível assim que a gente nos surpreende estarem jogando aqui. Mas um grupo de atletas muito forte, muito bom. E agora, esse ano temos aí o Paysandu, que eu acho que também deve brigar ali na ponta, o Rio Grande deve brigar na ponta, e o terceiro, o Paraíso, disparou, né, fez uma pontuação. Resta saber se vai ter gás para continuar nessa sequência de bons resultados, né? Então, o primeiro colocado hoje é o Rio Grande com 9 pontos, 100% de aproveitamento. Segundo vem o Paraíso com 7, 2 vitórias e um empate. Em terceiro, o Liverpool com 5 pontos. Aí em quarto vem o Cerâmica Silveira com 5 pontos também. O Rio Grande ele tem um histórico aí de conseguir trazer bons jogadores, né, Giba? Eu vi ele jogando, acho que alguns meses atrás, e tinha jogador de estrela, assim, pessoal que foi... Carlos Alberto, Paulo Sérgio, já passaram por ali, jogador de Figueirense. Isso também se representa nesse plantel do quarentão, assim, como é que vocês veem o time que eles conseguiram montar?
O caso do Rio Grande, o Carlos Alberto está jogando hoje, né? Tá jogando, e eu vi os jogos dele, tá jogando em alto nível. É, inspiração. A gente diz, em alto nível. Ele voa. Voa. Joguei com ele ano passado no Quarentão lá na ilha. Bicho, é muito diferenciado. Que legal. E sim, e altas pessoas, né? Altos caras, parceiro Que potencial mesmo. físico que tem, não, ele é uma boa pessoa. Muito Mas ele não é boa morador, eu acho que ele é do sul do estado, se eu não me engano, né? Ele tá... Cara, é um migrante da bola. Ele tá lá em Brusque, daqui a pouco ele tá aqui, daqui a legal. pouco ele tá lá no sul do estado, o Carlos Roberto. O Carlinhos já correu algum time aqui, e depois dele ter encerrado na primeira divisão, ele veio pra segunda, jogou em várias equipes. Ele foi da equipe campeã de 2004 em cima do Guarani, ele fazia parte daquela meiuca do Figueirense. Não, olha só. Carlos Alberto, Giovanni, Bilu e Fernandes. Meio de campo fraco esse? Paulo Sérgio o do Botafogo lá, gente, me ajuda lá, o da cicatriz no rosto aqui, Nem vou tentar, Amaro, desculpa, não é... atacante do Botafogo, veio em 94. Agora... Aí, tu que é Figueira aí, ó. Já viu o time que ele torce, né? A meiuca, não, assim, lá, era goleiro, Edson Bastos, lateral direito Paulo Sérgio, lateral esquerdo Felipe Luiz, Márcio Goiano e Clebão, Carlos Alberto, Giovânio, Bilu e Fernandes. O atacante do Botafogo, Sérgio Manuel. Ponta da língua também. Sérgio Manuel. Pelo Fluminense em 93, mas no mesmo ano voltou para o Peixe, o qual saiu justamente em 94. Márcio Goiano e Clebão. E o Paulo Sérgio. E aí na frente era o menino de Biguaçu, que depois jogou aqui no Guarani. E também tinha um de velocidade também que entrava e fazia diferença. Time bom demais. E nós naquela época nós perdemos o jogo lá 3-1, vencemos em casa de 1-0 na primeira fase. No quadrangular final nós ficamos no 1-1 e perdemos a final lá 3-1. Time bom. Nós fizemos uma frentezinha com eles também. Semana que vem começa a segundinha, né? Já estou se preparando. O Liverpool montou o projeto do Liverpool B. Me conta um pouco desse projeto do Liverpool B para jogar a segundinha do Palicense. Na real, o T veio conversar que a Liga queria a intenção de botar jogadores que não participassem de divisão nenhuma, né? Que não participam de campeonato. Aí vamos montar, digo, olha, vamos, né? Juntar o Fanáticos está aí? O Fanáticos, claro, pegar o pessoal do Fanáticos, juntar, pegar o pessoal do Quem Sabe, na quarta, que também é gente que toca. E lá tem o Não Sei lá também ainda, lá no Catarinense, não? O Não Sei ainda tem, o Sei Lá, a pandemia acabou com eles. Sei lá, então, que papo doido. E do Quem Sabe também, né? Então a gente juntou alguns ali e fomos fazer um amistoso aqui, um amistoso ali. E daí eu me lembrei, digo, vou convidar os meninos lá da Enseada. Convidei, vieram, encaixaram direitinho e vamos jogar. Vamos ver, porque ali a intenção nossa é o seguinte, aproveitar para a primeira quem se destacar. Claro. Esse é o pensamento nosso hoje no Liverpool. Tem uns 2 ou 3 ali que eu acredito que vai dar para aproveitar. Que legal. Então no dia 21/7, no domingo, a Comunidade da Praia e Liverpool vão jogar lá no campo de João Paulo, o jogo de estreia do Liverpool. E no dia 20... dia 21 é uma quinta, dia 21 né? uma quinta-feira. Uma quinta-feira. Às 21 horas o jogo. Isso, 21 horas. Quinta-feira é a Comunidade da Praia e Liverpool, lá no campo do João Paulo. Né? Campo do João Paulo. E no dia 20, na quarta-feira, o Barcelona enfrentará o Paraíso. Isso lá na Guarda do Cubatão, lá no campo do Cruzeiro. Isso. Essa será a primeira rodada. Então, evitando a confusão aqui, na quarta-feira, 20/7, Barcelona e Paraíso, na Guarda do Cubatão, lá no campo do Cruzeiro do Sul. E no dia 21, às 21 horas, quinta-feira, a Comunidade da Praia recebe o Liverpool na Ponte do Imaruim. A competição conta com 5 equipes, Giba. 5. Tem os Amigos da Ponte também. Amigos nessa da Ponte peleia. folga, né? Isso. Que aí o Amigos da Ponte depois faz sua estreia contra o Paraíso lá no Sertão do Campo na outra semana, no dia 29. Exatamente. Na outra semana a gente pega o Barcelona em casa. E aí nós temos o resultado da segundinha do Catarinense. Aí vem o nosso Guarani, rapaz. O Guarani deu uma respiradinha. Notícia boa. Notícia boa. O Guarani começou a semana tensa, né? Veio com 3-0 lá, que tomou lá do Caravaggio. E estava na zona de rebaixamento, inclusive? Entrou na zona, porque aí o Nação venceu o Criciúma, né? Naquele jogo que acontece, numa competição que é difícil acontecer. 5 mil pagantes lá no Heriberto Wilson, e o Nação fez uma retranquinha, fez um ferrolhozinho, foi no contra-ataque, matou o jogo, fez 1-0.
e venceu o Criciúma lá. E se o Nação tivesse perdido, ficava na zona de rebaixamento. Com a vitória saiu da zona, né? E era uma das equipes que a gente conta que vai ficar atrás do Guarani. Ali, ali aconteceu um ponto fora da curva. Mas vamos pra frente. Tínhamos que fazer a vitória. Viemos fazer o jogo. Aí na quarta-feira, uma notícia bombástica, né, na cidade. Caiu o Rafael Piscini caiu. Numa reunião quarta-feira pela manhã, a diretoria conversou com o Rafa. E acharam por bem trazer um outro comandante e tal. E foram buscar o Cruz, que tem toda uma história, trazendo o projeto do bom de bola pro Guarani, enfim, a parceria lá de 2014 para cá. O Cruz assumiu a equipe, o Rafael, com hombridade, ficou como auxiliar. Disse, não, vou ficar como auxiliar nesse jogo e depois vou me desligar. Vou tocar com o Cruz, que foi o parceiro das antigas também. Ficou como auxiliar nesse jogo, até para o Cruz saber onde é que tá pisando também, que ele quarta para fazer um jogo no sábado, o tempo era mínimo, né? E aí montaram a equipe para o jogo de sábado, motivaram a equipe. Nós fizemos 1-0, fizemos 2-0, tivemos a oportunidade de fazer 4-5 e não matamos o jogo. E aquela ironia da bola, né, cara? Eles foram lá e fizeram 2-1 com 35 minutos do segundo tempo. Agora imagina, depois dos 40, toda a falta que tinha do meio de campo para frente, o goleiro ia para a área, bola na área e loucura e tal. Sufoco, sofremos no final. Mas terminamos com a vitória, 2-1. E aí já pulamos para 8 pontos, já pontuamos bem, já demos um salto na tabela, já fomos para 7º. E aí o Nação me perde em casa pro Caravaggio. Foi lá em Criciúma, venceu o Criciúma, o grande clube do Sul, e perdeu em casa pro Caravaggio. Eu estava tomando 2-0, depois descontou 2-1. Para nós foi bom o resultado. Nós agora somos Caravaggio. Torcemos sempre os times da frente, né? Aí o Metrô perdeu em casa, também foi outro resultado com meia surpresa, sabe? O Clube Atlético Catarinense aqui de São José foi lá em Ibirama e fez 3-1 no Metrô. O Renault mostrou a sua ascensão na competição, fez 4-1 no Inter de Lages, que vai brigar para não cair também. O Guarani fez 2-1 no Tubarão, para mim Tubarão rebaixado. Porque o Tubarão joga em casa agora. O Tubarão joga em casa contra o Nação. É um jogo bom, um jogo que dá para vencer, mas o último jogo faz o Clássico do Sul contra o Criciúma. Então ele só pode chegar a 7. Para mim não vai ter outro crime em cima do Criciúma. Só o Guarani pode fazer isso. Boa, gostei. Só o Guarani pode fazer isso. O Tubarão não vai fazer. Inclusive já fez, né? Já fizemos. Há uns anos atrás. Fizemos 3-2 no Scarpelli. Já ganhamos o jogo lá também, lá no Heriberto Wilson. E o jogo vai ser aqui na Palhoça. Tem um jogo que promete, não tem data definida ainda, porque o Criciúma só tem 5 jogos feitos. Então joga amanhã contra o Blumenau e depois ele tem que fazer um jogo, acho que é contra o Renault, e depois tem que botar em dia o nosso jogo para depois terminar a competição. Então é complicado. E ele também não pode ficar com o jogo para terminar depois dos outros clubes. Nós temos que terminar todos juntos, porque senão você escolhe adversário também pro mata-mata, né? Então tem toda essa história. Criciúma e Tubarão, então, deve acontecer essa semana. A próxima rodada, o Tubarão vai pegar o Nação no sábado. Aí é o jogo também decisivo, né? É o último gásinho, né, pro Tubarão em casa. Tem que fazer esse crime para continuar vivo e manter uma esperança de fazer o jogo contra o Criciúma, que eu acho muito difícil a situação do Tubarão. Não vejo força para isso, mas vejo força para ganhar esse jogo. Pode, porque o time do Nação oscila muito, mas joga melhor fora de casa. O Guarani com o Criciúma, sem data definida ainda para esse jogo. O Blumenau pega o Carlos Renault. Nós somos Carlos Renault também, que já está na frente. O Inter pega o Metropolitano, também somos torcedores do Metropolitano nesse jogo. Porque se tudo acontecer certo e a gente não tomar mais pontos, a gente ainda continua, ainda classifica. E o Atlético Catarinense vai jogar no dia 17, domingo, no estádio Renato Silveira, contra o Caravaggio, que é a surpresa da segunda divisão. Então tudo se define. Aí depois vai ficar para a última rodada a decisão de quem cai e dos 8 classificados para fazer o mata-mata, né? A gurizada do Demônios do Mangue, que teve aqui na semana passada, se fez presente no jogo, fizeram... Foi pouca gente, me chamou a atenção. Chegaram, o jogo já tinha iniciado, puxão de orelha que eu vou dar. Tá aí, saíram antes do jogo terminar e ainda houve uma confusão com a equipe do Tubarão pós-jogo. Aí eu já não sei se foi o Demônios do Mangue pós-jogo, que chegaram atrasados, saíram cedo, isso eu estava lá e eu vi. Mas a confusão... Porque assim, na verdade, nós temos o Tubarão entalado aqui, né? Quando a gente caiu em 2009, quem nos derrubou foi o Tubarão, lá no Scarpelli, 1-0, gol do Carlinho, né? Ex-atleta do clube. O ano passado, a vaga da Copa Santa Catarina era nossa. Se a gente empatasse o jogo em Tubarão, perdemos o jogo de 1-0. Então o Tubarão está sempre no nosso caminho. E agora que a gente deu... Mas o Tubarão caiu bastante. Caiu bastante.
Caiu bastante. O técnico do Tubarão é o Edinho, que foi nosso treinador de goleiro aqui, trabalha sempre com o Nazareno, foi lateral do Figueirense. O Edinho, no passado trabalhou no Inter de lá, o Edinho está comandando lá. Né? É uma pena, né? E hoje quem lidera a competição da segunda catarinense é o Metropolitano com 13, o Caravaggio com 10, o Renault em terceiro com 10 e o Criciúma com 10. Mas o Criciúma tem 2 jogos a menos, gente, tá? O Atlético Catarinense deu uma subida na tabela, fez a sua terceira vitória, foi a 9. A segunda vitória foi a 9, tem 3 empates. O Blumenau tem 8, o Guarani tem 8, o Nação tem 8, o Inter de Lages tem 7 e o Tubarão tem 4. Essa foi a classificação. Então tu pode escapar até com 8. É arriscado, mas pode. Porque o Guarani também tem uns confrontos muito difíceis, tá? O Guarani tem o Criciúma em casa, que é muito difícil, e pega o Carlos Renault fora, lá em Brusque. É difícil demais. Mas o confronto das equipes aqui também não são fáceis. Porque o Inter já pega o Metropolitano na próxima rodada. Mesmo sendo em casa, é difícil de bater o Metropolitano em casa. Então, é dificuldade para todos. Legal, você está acompanhando aí o Impasse de Bola, esses foram os últimos resultados, a gente também comentando um pouquinho da situação do nosso Guarani. No terceiro bloco a gente tem o nosso momento Causos da Bola, então a gente já convida os nossos convidados a irem rebuscando aí nos confins da memória algumas histórias bizarras, engraçadas, diferentes do futebol, porque a gente sabe que a bola conta muitos causos e a gente traz sempre algumas coisas aqui, e o Amaro com certeza separou algum causo pra gente. Você está ouvindo o Impasse de Bola pela Rádio PH, a rádio que toca palhoça. Se você perdeu algum detalhe, não fique triste não, porque nós temos o nosso podcast que está à disposição de você lá no Spotify, também no Deezer, no YouTube, no Face, e claro, a gente já te convida para baixar o aplicativo da rádio. Um grande abraço, daqui a pouco a gente volta, já. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal, e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. A rádio que toca palhoça. Você está ouvindo Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Voltamos para o terceiro e último bloco. Aqui é diferente de futebol. Futebol são 2 tempos, aqui são 3 tempos. E a gente separa sempre essa etapa final para contar um pouquinho das histórias do futebol palhocense. Daria alguns livros, e inclusive aqui no estúdio com a gente o escritor João José da Silva, que em seus livros também tem alguns causos de esporte, de futebol, mas hoje quem traz e quem é um compilador aí dos causos aqui do nosso futebol é o Amaro Júnior, e ele que sempre fica com essa missão de fazer uma pesquisa, às vezes até indo às profundezas da história para buscar aí um causo. E eu pergunto para ti, gurizão, o que tu destacou pra gente na história do futebol palhocense hoje? O ouvinte me permite, né, só repassar os resultados ainda que faltam, porque às vezes a gente fala de Série A e B do Catarinense e esquece as outras divisões, né? Eu falei do resultado do Avaí, falei da Síndrome dos 4, falei do Figueirense, mas eu tenho que ressaltar aqui também que na Série B o Novo Horizontino ganhou do Brusque por 1-0, a Tombense fez 2-1 na Chapecoense e o Criciúma perdeu para o Vasco, né? Um gol de pênalti, inclusive, casinha cheia do Criciúma,
Por isso que o Criciúma tem essa flexibilidade no campeonato que o Corinthians está disputando na B do Catarinense, porque o Criciúma joga 2 Série B, a do Catarinense e a do Brasileiro. E o Criciúma perdeu pro Vasco de 1-0. A próxima rodada traz o Criciúma na sexta-feira contra a Ponte Preta, jogando em casa novamente. O CRB pega o Brusque no sábado e o Náutico recebe a Chapecoense. Né? Na Série D, a nossa grande decepção, Giba. O Juventus tomou 3-0 do Caxias, o Cascavel fez 3-0 no Marcílio Dias e o Aimoré fez 1-0 no Próspera. Classificou Caxias em primeiro, o Azures em segundo, o Aimoré em terceiro e o Cascavel em quarto. 2 equipes paranaenses e 2 equipes gaúchas. E as catarinenses ficaram em último lugar na competição na Série D. Nós temos que nos preocupar também naqueles que estão ficando. E assim, hoje, quem joga o Campeonato Catarinense da Série A, que não cai, já tem a possibilidade de jogar um Campeonato Brasileiro da Série D. Coisa que nós jogamos, né, Giba? Em 2014, nós jogamos lá em Cabo Frio, as lembranças são as melhores possíveis. Já veio um caos, inclusive, né? O Guarani nunca tirou o pé do chão. Dizia, vamos tirar o pé de borracha, diziam os guris, vamos tirar o pé de borracha. Como é que faz isso? Nós conseguimos essa classificação, só Deus sabe como, numa Copa Santa Catarina, quiseram nos derrubar de qualquer jeito, para não jogar essa competição, mas a gente jogou, Ademir. E o ônibus, a gente costuma dizer que é padrão CBF. O ônibus, Paradísio parou no Renato Silveira, a equipe entrou, foi até o aeroporto, Ercílio Luz. Dali fomos ao Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, o ônibus esperando, nos levando a Cabo Frio, hotel reservado, campo de treino para fazer o reconhecimento. Fizemos todo o trabalho de reconhecimento, concentramos. No outro dia, para o jogo, o ônibus esperando. 1-0, 2-0. 2 gols de quem, Giba? Capinha. 2 gols do Capinha, lateral esquerdo. Nosso time bem regional aqui. O jogo terminou por 2-1 e foi uma felicidade a nossa estreia. Naquela ocasião, nós jogamos a competição contra o campeão paulista, que foi o Ituano. Nós perdemos o jogo, empatamos o jogo em casa 1-1 e perdemos lá de 1-0. Era muito difícil. E ali foi a trajetória da subida dessas equipes. O Ituano ali subiu. Né? O Brasil de Pelotas, que está até hoje, que a gente contou a história da Chavante no último programa aqui, que acampou na Pinheira, a torcida tomou conta, né? Foi a nossa maior renda de público e de renda. E o time do Operário de Ponta Grossa. Maringá. Na realidade, o Maringá foi o vice-campeão paranaense naquele ano. O Brasil ficou em terceiro no Gauchão. O Ituano foi campeão paulista. Ó, a chave que o Guarani pegou. Foi difícil, foram jogos difíceis. Jogos bem equilibrados. Foi muito interessante. Mas vamos aos causos, mas ligado ao Liverpool. Vamos contar uns causos aqui ligados ao Liverpool. Vocês sabiam que o campo do Liverpool antes era um pouquinho mais à frente, sabia, né? Isso. Um campo mais à frente. Vocês sabiam que ali o ex-vice-prefeito, ex-vereador, filho de seu Doro, o Dé, que teve toda uma trajetória no Figueirense, com o futebol profissional no Figueirense, depois jogou no interior do estado, jogava de volante, mas era um volante artilheiro, cabeceava, era uma loucura, fazia gol de cabeça. E ele foi um dos ídolos da equipe do Liverpool. O Dé foi com a gente lá no jogo do Santinho, tá? Ele foi com a gente. Foi legal. Voltou com a gente. Inspiração. Ele jogava de volante e o irmão dele jogava o Dão jogava de central, jogava de zagueiro. Zagueiro central. E o Queca, que é primo, também que é ex-vereador também, que é secretário municipal, fazia uma correria pelo lado direito também, assim, um José da Silva, assim, uma correria, um ponta direita arisco, também fazia também aquela correria. Eu com o Dé eu não cheguei a jogar, com o Queca eu já joguei. Quando eu vim morar aqui pra Palhoça. O Ataíde também, o irmão dele? O Ataíde, irmão dele, Eu joguei no Instinto Formiga, né? O Instinto Formiga, depois veio o Formiga. E eles jogavam tudo junto ali e eu cheguei a jogar com eles. Muito legal. Foi aí que eu te contei a história do tio Salmo, casado com a tia Leca, que aí a gente brincava. O Salmo estava meio torta, nega, né? Então eu dizia, tio, tu joga no campo do Catarinense, do Liverpool para fazer gol no Catarinense. Era quando o cara chutava uma bola aqui afora, a gente dizia, o tio Salmo chutando, vai fazer gol lá no outro campo. Era essa doidura. Mas o treinador das antigas era o Irineu Antônio de Mello, que no programa piloto eu falei aqui das histórias dele. De uma das histórias dele. E uma das histórias dele era com o Carlito Meia, que vocês devem ser conhecedores dessa história também. Era o Liverpool que estava jogando, e aí, em algum momento do jogo, o Leo vai para a beirada do campo e pede alteração, mas não tinha
mais direito à alteração. Aí ele disse, não faz mal, o 10 sai. Não, mas só não tem ninguém para colocar. Mas o 10 sai. Sai porque está atrapalhando. Essa história eu fiquei sabendo. Aí foi o Leo, dirigindo o time do Liverpool. Ele pediu alteração, tirou. Mas já estava na sacanagem, o jogo estava resolvido também, porque ele é folclórico, gosta da brincadeira e fez essa brincadeira com o Carlito. E está até hoje aí contando. Né? Virou história. Sim. Uma outra situação também do Leo, que os mais antigos sabem também, é o seguinte. Quando a gente vai fazer o jogo, mesmo que seja no amador, a gente vai lá, dá uma olhadinha no gramado, se o campo está seco, quando tem essa oportunidade de ir, né, Giba? O cara vai lá dar uma olhadinha. Claro. Como é que está o campo, o vestiário. E nas antigas se fazia umas coisinhas. Às vezes pintava o vestiário no sábado, pro jogo de domingo, time de aniversário, mas só ali, né? Jogava umas coisinhas. E o Leo foi lá no Atlântico dar uma olhadinha no vestiário, para ver como é que estava tudo ok e tal. E eu acho que na época o Atlântico estava fazendo a sede nova, as instalações novas, e tinha um vestiáriozinho ainda atrás do gol lá. Tu lembra, né, que era atrás do gol. E o vestiário foi eu atrás do gol. E o Leo foi lá, fez a avaliação do vestiário pro jogo e tal. Tudo certo. Quando voltaram pro jogo à tarde, alguém tinha ido lá e tinha feito algo dentro do vestiário que não devia ter feito. E aí também ficou com a fama. O Leo ficou com a fama de cagão de vestiário. O Leo, técnico do Liverpool também. Técnico do Liverpool. Meu compadre Leo. Eu vou te pedir permissão, Giba, para mandar um beijo para Nonô, que tá nos ouvindo, a esposa do Giba, e para minha querida Arlene também. Mas ela pediu para que a gente contasse, e você estava me relembrando, a história que tu, como roupeiro do Guarani, a gente teve aquele desafio para ir à Concórdia, logo no início do nosso acerto lá com a empresa para que estava chegando, isso foi em 2014, quando a gente subiu, né? 2014. A gente jogou a Série D e a gente foi fazer um jogo, nós tínhamos um jogo importante para fazer lá em Concórdia, esse jogo. E aí eu fui atrás, porque a gente viajava com o micro da Jotur, ônibusinho seco e tal. Mas, meu Deus, como é que era o nome do lembra do motorista lá? Não lembro o nome dele. Gente finíssimo. Só viajava com ele e tal. O tiozinho já viajava com o agasalho do Guarani, enfim. E aí, eu fui lá, fiz esporte e tal, eu fiz uns contatos, conseguimos um ônibus leito, Ademir. Para um ônibus leito ali, aturizada, festa. Um ônibus leito para nós ir a Concórdia, coisa linda. Quando chegamos em Rancho Queimado, passamos um pouquinho da entrada de Rancho Queimado, o ônibus quebrou. O ônibus quebrou, e agora o que eu faço? Eu ligo para a empresa, eu consegui um ônibus de favor e coisa e tal, eu ligo para um, liga para outro, liga para cheguei no cara, o motorista não deu, cheguei no cara, sábado da tarde, isso, cara, 2h30, tínhamos almoçado, tinha acabado de sair, 2h30, aí não consegue ônibus, daqui a pouco alguém me ligou e disse, olha, Mauro, eu não consegui um ônibus da mesma empresa, mas consegui de uma outra. E aí, só que é o seguinte, a outra faz o translado do Figueirense. Eu disse, se faz o translado do Figueirense, manda, serve. Chegou lá um ônibus. Chegou um ônibus. 2 portas. Aquele do motor na frente. Vidro lacrado ainda. E aí eu disse, gente, é o seguinte, é o que há. É o que há. Agora vamos entrar. Aí o Giba, senta, todos tivemos que sentar. E depois a rouparia entrar para ocupar o corredor. Porque o porta-mala também é mínimo, né? E o aqui profissional tem... As chuteiras vão tudo junto. Né? 4 uniformes, a gente levava tudo. Então um volume muito grande. Só que aí é o seguinte, tu tinha montado toda a logística, aquilo que a gente falou no bloco anterior, Ademir, nós já tínhamos montado a logística de jantar lá em... Tudo preparadinho. Lá em Concórdia, tudo preparado. Mas a viagem atrasou, e eu disse para eles, olha, vamos até Lages. Em Lages, nós trocamos de ônibus. Na esperança do contato. Resolver. Mas já estava desanimado já. Quando chegamos em Lages... Nada. Fomos passando, aí os caras disseram, toca com esse mesmo, vamos embora. Só que aí tivemos que parar em Joaçaba para ter algo aberto. Paramos no Shopping Center de Joaçaba, comemos pizza e chegamos na madrugada lá em Concórdia. Quase 1h da manhã a gente chegou no hotel. Caramba. Mas o importante é que no dia seguinte, Giba... O time jogou com muita vontade e era para nós ter vencido aquele jogo. Aquele menino que, lá em Curitiba perdeu um gol embaixo do gol, lembra? Aquele menino estava na lateral direita, agora é músico em Curitiba. Foi 0x0 o jogo, né? Não lembro mais. Tens que me recordar o resultado. 0x0. 0x0. A gente arrancou o empate deles lá. E com um sabor amargo, porque a gente
Jogou muito mais bola. A rapaziada estava de parabéns porque jogaram. Rapaz, para quem fez uma viagem daquela superaram e jogar com a vontade que eles jogaram, aquele time que a gente tinha ali era muito bom, né? Ô Giba, eu vou te dizer que nos meus 56 anos a memória tá me falhando. Eu acho que a gente venceu o jogo, Giba. Olha que foi. 2014 nós vencemos esse jogo lá em Concórdia. Para mim, nós vencemos o jogo de 2-1, gol do Michel no tiro indireto e do Laguna ali, do Oliveira, do atacante. Felipe Oliveira. Acho que não, acho que foi 0-0. 2-1. Vencemos 2-1. Concórdia. Guarani Concórdia em 2014. Lá. Concórdia e Guarani, pelo segunda do Catarinense. Só deu esse jogo só. Era Cauã? Não, Cauã? Não, Cauã era o atacante que veio do Avaí. Também tem outro não. Vamos ver, Alexandre. Olha a memória. 2014, 3/8/2014. Mais ou menos. Acho que é por aí. E agora? Pô, documentações, é muito ai. Essa daí foi uma das histórias assim que... Essa foi dura. E a volta? Como é que daí foi a volta? No mesmo Austin? Não, agora é o seguinte, ninguém aceita o outro. Eu não posso contar a volta? Se eu contar a volta, eu vou... Mas só libera gelada. Liberou uma cervejinha para a gente. Só libera gelada. Aí liberou uma cervejinha pro pessoal. Aí o posto vendia um vinho lá da serra, não sei o quê. Aí a gurizada, Mário, vamos levar um garrafão de vinho. Aí começa a trazer para casa. Aí cada um com seu garrafão lá no fundo e tal, eu só olhava para trás e vinha um copinho. Isso eu não vi, Giba. Vinha um copinho passando. Isso eu não vi. Eu digo, se o vinho não chegar aqui, eu vou entregar. O vinho vinha rapidinho. Mas ali o pessoal foi guerreiro. Mas eles mereciam. Aquela turma ali tem todo o meu respeito, sabe? Porque em toda a dificuldade que a gente teve, e era assim, era de micro, a gente se dividia, nós dormimos algumas vezes em alojamentos, porque também não tinha dinheiro para pagar... Gurizada da região, né? Não tinha dinheiro para pagar hotel sempre. E quando era para ir para alojamento, a gente ia para alojamento, a gente se dividia, a gente juntava força e fizemos alguns bons resultados. E naquele ano a gente subiu. Foi o ano que a gente fez a final com o Inter de Lages, perdemos em casa de 1-0, o gol do Chipote, que eu falei, inclusive, padeiro hoje, lá da Josepan, nosso amigo. E lá nós fizemos 1-0 no time do Inter, com toda a festa programada, e o Messina não deixou a gente vencer o jogo, né? Porque segurou o nosso time até o final. De fato, não deixou. Foi o jogo também que a torcida... saímos aqui com 2 ônibus e chegamos lá com apenas 1. Porque os ônibus foram quebrando no caminho. Não conseguiu achar, Alexandre? Não, cara. Então vamos ficar devendo. Vamos ficar devendo pro próximo programa o resultado de Concórdia. Perder a gente não perdeu, mas acho que ainda a gente venceu. Legal, essas e outras a gente vai sempre acumulando aí nas histórias pelos caminhos e tenho certeza que você está nos ouvindo aí, manda também um WhatsApp se você pode nos ajudar com esse caos da bola aí de mais uma aventura do nosso Guarani. Manda um WhatsApp pra gente, 2012-8336, essa é a Rádio PH, a rádio que toca palhoça, e a gente, eu acho que tem uns minutinhos assim para agradecer ao Liverpool, né, a presença de vocês, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês, qual é a expectativa aí para os próximos confrontos, o que vem agora, né, depois desse resultado na Interligas, como está o Liverpool e a comunidade em relação ao time também. Queria ouvir um pouquinho, Demir. Olha, na verdade o jogo foi ontem, a gente até fica muito chateado do resultado, mas aí pós-jogo também a gente foi indo, é obrigado a acostumar com o resultado, né? Perder a gente não quer. Mas estamos já no caminho, né? Já estamos praticamente com a equipe, eu digo uns 60%, 70%, já a rapaziada vão continuar com a gente no Municipal, então trazer mais alguns reforços, né? E seguir em frente, né? Porque o futebol não pode parar, né? Legal. E celebrar também, né, conseguir estar num quadrangular. Eu acho que tem que dar os parabéns aí para toda a equipe, para os torcedores também. Achamos? Aí, ó, então vai lá, ó. 2-1, nego. 2-1. Então deve ter sido outro campeonato que a gente empatou. 2-1. Eu lembro, foi o gol do Michel, foi um tiro indireto, dentro da área, um tiro indireto. Só deram a tiradinha, o Michel pegou e fez 1-0. Eles fizeram 1-1 e depois o Felipe Oliveira fez os 2-1. Então fica a dica aí para fazer resultado, ônibus ruim, aqueles ônibus de empresa mesmo, sem vidro, sem nada, na dificuldade que a gente ganha força. Giba, obrigado pela tua presença aqui também, cara, muito bom te ouvir.
Boa noite. Parabéns pelo teu trabalho. Um segundinho, eu queria agradecer a torcida da Formiga. Os torcedores, a comunidade ontem foi simplesmente sensacional. Casa cheia, pessoal gritando, apoiando o time o tempo todo. E contamos com eles agora para a primeira divisão. Que legal, faz toda a diferença, né? De saber que o projeto de vocês é endossado pela... Casa cheia, o pessoal lá apoiando, o pessoal as famílias, junto, gurizada. a comunidade, famílias, olha, bonito. É isso, o futebol amador tem que trazer de volta. Que bom, cara. Os domingos cheios, campo cheio. Coisa linda, muito bom. É bonito, bem bonito. Uma proposta que a gente tem, né? A gente sempre teve essa de pagar jogador. A gente não concorda, a nossa diretoria não concorda em pagar jogador para jogar municipal, jogar esse campeonato amadores. O que a gente concorda, sim, dá uma ajuda de custo para o jogador, uma chuteira, uma luva para um goleiro, né? Às vezes, hoje ficou mais fácil, tem Uber para trazer um jogador, fica bem mais tranquilo. E a gente também, a torcida hoje comparece, porque a maioria da rapaziada ali é tudo rapaziada que joga no bairro, que moram no bairro, que jogam ali no campo, então a torcida vem, a gente já ganha muito nisso aí. Se identifica, né? Já se identifica só com os jogadores dali do bairro, né? E aí vem um ou outro de fora, esses que vêm de fora acabam sendo abraçados pela torcida, porque o amigo dele tá jogando, o primo dele tá jogando, o companheiro de futebol dele do sábado à tarde, do domingo de manhã tá ali jogando. Então é onde a gente consegue todos os jogos... Criar esse laço, né? Isso não tem também né, valor que pague, isso é muito legal. Mérito de vocês, mérito da comunidade da Formiga. Obrigado, então, Liverpool, por estar aqui em mais esse impasse de bola. Contem sempre com a Rádio PH também, pra gente sempre incentivar o nosso futebol local. Amaro, obrigado por mais um impasse entregue. Semana que vem tem mais. Nosso reprise você acompanha nos detalhes do replay nessa quarta-feira, amanhã, ao meio-dia. Você acompanha o impasse de bola e também você pode rever lá no Spotify, no Deezer, no YouTube e no Face também, porque nós somos podcast. Essa é a Rádio PH, a rádio que toca a palhoça. Um grande beijo para todo mundo que está nos ouvindo, acompanhando também ao vivo pelo YouTube e pelo Face. Um grande beijão, até a próxima. Fui, tchau!